Porque passadas 2 semanas, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo divulgou um manifesto em defesa da democracia aqui no Brasil. Intitulado como A Praça dos Três Poderes, o texto é assinado por 247 associações, federações e também sindicatos e defende, entre outras coisas, que a independência e harmonia entre Executivo, Legislativo e Judiciário é a essência da República. A decisão de divulgar o documento acontece um dia após o presidente da República, Jair Bolsonaro, recuar nas declarações feitas durante os atos de 7 de setembro e também divulgar carta afirmando que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Vamos ouvir então o que disse o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, sobre a atitude tomada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa nota foi bem recebida, mostrou um desprendimento do presidente, mostrou uma atitude que ele prioriza a nação brasileira acima de qualquer coisa, porque naturalmente ele tomou a frente e a iniciativa. As pessoas podem entender que ele teria tido algum recuo, como eu tenho visto, alguma repercussão. Na vida da gente, a gente tem que ter a humildade e que, se nós entendermos que a gente precisa tomar alguma atitude, que essa atitude vai trazer o bem, vai trazer um resultado para o conjunto, melhor, a gente tem que ter esse desprendimento. O que o presidente mostrou é que ele, sem dúvida, prioriza a nação brasileira em relação a vaidades pessoais, a caprichos pessoais ou a qualquer outro tipo de interesse político. Horas depois de publicar a declaração à nação, o presidente Jair Bolsonaro pediu a todos que leiam com atenção a nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto. Vamos ouvir então o que disse o presidente. Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, 2, 3, bem curtinha, 2, 3 vezes, são 10 pequenos itens, entenda. Tá, entenda. A gente vai acertando, o acúmulo de lixo, né, de problema, tem 30, 40 anos. Isso, não vai ser uma semana que vai resolver. Isso tá ganhando. Isso mesmo. A gente ficou preocupado que a gente não teve resposta. Estamos com o senhor influencia o combustível, os insumos agropecuários, todos. Pessoal, deixa o presidente falar. Excepcional o trabalho de vocês. O retrato está no mundo todo e aqui também em Brasília. Todo mundo viu o que está acontecendo. Nós está com bolha no pé imediatismo e lutando. Tá? Você namorar e casar uma semana, vai dar errado o casamento. Olha, gente, após ajudar Jair Bolsonaro na elaboração e também na divulgação da carta, o ex-presidente da República, Michel Temer, publicou em uma rede social: a solução para os problemas do país está na pacificação e no entendimento. Vamos conversar então com o nosso trio justamente para saber. Tumulto ali naquele cercadinho. Bruna Torlai, é sempre muito difícil de entender o que o presidente da República fala, mas ele conseguiu falar. Mas vamos tentar trazer a repercussão aí de ontem para hoje, o que mudou, como é que você viu e principalmente esse manifesto da Fiesp era aquele texto que a gente já havia discutido aqui no programa e que, com o presidente da República dando esse primeiro passo, a federação e o Paulo Scaff se sentiu à vontade para fazê-lo. Justamente, né? Agora o Paulo Scaff deu ali uma declaração sem entender a profundidade do problema, porque o Bolsonaro fazer esse gesto é algo muito bom. Agora a dúvida que fica é: será que esse gesto será retribuído? Porque o que a gente deve compreender é que é parte da cultura conservadora, ou perdão, não é algo estranho de observar esse gesto de grandeza até por parte do presidente da República, que é um homem cristão. Agora, eu me pergunto se o pessoal mais progressista, mais comunista, que só pensa em revanchismo, em remorso, em atacar o inimigo quando supõe que ele esteja mais fraco, vai retribuir esse gesto, né? A gente está aí observando quais as repercussões, mas é ainda um pouco preocupante até a gente ter certeza que as outras partes envolvidas na discórdia vão, de fato, arrefecer os ânimos. Contudo, uma coisa que me vem à mente é: o que será que a terceira via fará agora que o Bolsonaro demonstrou que é capaz de moderação em momentos de dificuldade? Muito porque esse pessoal do cercadinho que a gente acabou de ver mostrou aí a sua lealdade. A base, num primeiro momento, teve uma euforia, né? Se demonstrou assim traída. Há uma parte que ainda está um pouco incomodada, mas os apoiadores mais fiéis compreenderam o gesto do presidente e entenderam que foi o melhor caminho. Mesmo porque muitos dos manifestantes
pessoas que saíram às ruas dia 7 de setembro não queriam ruptura, queriam liberdade. Então, nada mais normal do que você ver a busca pelo caminho de defesa das liberdades individuais, arquivamento de processos ilegais, pela via legal, pela via pacífica. Isso, evidentemente, é o ideal e contenta a maior parte do apoio, né, do eleitorado do presidente. Agora, o pessoal da terceira via que depende de um Bolsonaro um pouco mais ríspido para fazer aí o seu discurso de que ele é incapaz de liderar e de estar à altura do cargo de chefe de Estado, é que fica em dificuldades. Então, eu fiquei até um pouco surpresa em ver aí o discurso, né, do Paulo Scaff endossando as palavras do presidente, né? Não sei não se o pessoal da terceira via não está um pouquinho decepcionado. Eu estou curiosíssima para ver quantas pessoas sairão às ruas no próximo domingo. Essa é a pergunta, Serrão. Como é que você vê essas manifestações de domingo, dia 12, que são justamente lideradas por uma suposta terceira via? Saudações, meus amigos e amados haters. Essa terceira via é o grande estelionato eleitoral de 2022, nessa campanha presidencial absolutamente antecipada por uma polarização que não deveria ter ocorrido, já que um dos postulantes deveria estar preso e não com direito político reabilitado para estar disputando uma eleição. Mas vamos lá, né? É o momento da pacificação, é o momento de tentar restabelecer o diálogo político. Não tem outro jeito. Política não se pode fazer com ódio, como a extrema-esquerda brasileira é especialista em fazer. Ódio e corrupção, eles são muito bons nisso. E é isso que não está sendo feito pelo atual governo. O presidente Bolsonaro radicalizava demais no discurso, mas a prática dele, real, de atuação, não beirava esse ódio que a esquerda sempre acusava ele de ser fascista. Aliás, a prática fascista tem sido exatamente praticada pela oposição, por aqueles que descumpriram, que tentaram jogar a pelada fora das 4 linhas da Constituição e promoveram aí abusos de autoridade, prisões ilegais, inquéritos presididos pelos próprios caras que não deveriam fazer isso, apenas julgar o inquérito, enfim, uma barafunda institucional, uma guerra institucional que chegou a um limite que era além do tolerável. Então, foi oportuna essa atuação do ex-presidente Michel Temer, entrando de bombeiro pesadamente nessa história, para que Bolsonaro fizesse o ato de ceder para poder conquistar. Aliás, esse é o título do meu artigo de hoje no site da Jovem Pan, recomendo a leitura. Lá estão, inclusive, as 10 notinhas que o presidente Bolsonaro pediu que eu seria lá, os 10 itens da notinha que ele, Palácio do Planalto, divulgou ontem. Não tem outro jeito. É preciso negociar. Agora, repito o que disse e a gente tem que insistir nisso. O presidente Bolsonaro tem que liderar o processo de negociação. O presidente Bolsonaro tem, sim, que definir claramente para a população qual é a agenda a ser seguida e obedecida de agora em diante. E essa agenda tem que ser debatida com todos, com o Congresso Nacional, com os membros do Supremo, com o Poder Judiciário, com quem quer que seja, porque ela tem que ser entendida e tem que se chegar ao mínimo consenso. Do contrário, nada terá adiantado. Agora, aquilo que nós já falamos aqui também no programa ontem, né? Não adianta um lado ceder e o outro não dar o mínimo sinal de civilidade institucional. Até agora, quem tem cometido a barbárie contra as instituições e contra o Estado democrático, não vou entrar nem e de direito, sobretudo, não entro nem na questão democrática, foi o outro lado. São aqueles que tentam se opor sistematicamente, até em algumas ocasiões criminosamente, ao presidente Bolsonaro. Porque quando você não cumpre a Constituição, você está agindo criminosamente. Eu já perguntei aqui várias vezes. Os internautas do Renan já cansaram de perguntar. Quem é que não está cumprindo a Constituição? Façam essa profunda análise e aí depois a gente chega a uma conclusão. Constantino, boa tarde para você. Muito se falou num possível acordo, né, que envolveria inclusive uma transferência do inquérito das fake news do Alexandre de Moraes para o Augusto Aras. Você acredita nisso? Então, Paulo, essa é a grande questão que se apresenta para o país hoje. Né? Veja a nota da Fiesp, a fala do seu presidente Scaff. O Brasil quer harmonia, o Brasil quer paz. Né? A exceção de
sei lá, quem realmente é muito beligerante ou quem vende armas, acho que nenhum brasileiro, né, quer uma guerra civil, uma convulsão social, nem mesmo um clima de tensão constante, porque isso é muito desgastante para todo mundo e para os negócios, para tudo. A quem interessa de fato uma greve, por exemplo, de caminhoneiros, que vai paralisar o país e começar a ter desabastecimento nas casas, né? Então, é uma coisa muito complicada. E o conservador, por sua personalidade mesmo, ele é mais afeito a uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. Ele tem prudência, cautela, né? Ele não quer o vai ou racha, o tudo ou nada. Ele tem muito receio de mergulhar o país num caos. Então, ele vai optar por reformas, ele vai optar por contemporização. Isso é do perfil do conservador. Mas a pergunta que fica é: qual o preço desse acordo, ou dessa paz, ou dessa harmonia? E é essa a questão crucial, fulcral, que continua sem resposta e está todo mundo acompanhando. Se o preço for uma subjugação sem nada em troca, se o preço for a paz de um escravo, que tem a sua comida garantida, mas não tem liberdade, é óbvio que isso não vai funcionar. Porque o presidente também não controla o povo. O povo que foi no dia 7 de setembro é um povo autônomo, eu já cansei de falar isso aqui. Por isso que eu faço análise e alertas para tentar impedir o pior, né? Porque ninguém controla o povo. Basta ver a reação inicial ontem e o racha que ocorreu dentro daquilo que se convencionou chamar de base bolsonarista, né? Então, a pergunta que fica para saber o preço da paz é: o presidente Bolsonaro fez esse aceno, que alguns estão chamando de postura de estadista. Ele fez esse aceno, essa generosidade, de uma posição de fraqueza ou de uma posição de força? Essa é a pergunta de $1 milhão. A mídia que quer, ou parece querer o pior, que quer ver o Bolsonaro da ruptura, o Bolsonaro golpista, no limite, né? A mídia está achando que ele fez isso de fraqueza, que ele está demonstrando que ele está isolado, ele foi pedir perdão. É uma hipótese, né? Tem muitos outros que, com mais calma, depois da primeiro choque da carta, do tom conciliatório da carta, que exala Michel Temer por toda a linha, né? Tem gente achando o seguinte: não, ele fez isso de uma posição de força. Mostrou que o povo estava com ele e foi lá e ofereceu aquilo que Sun Tzu, na arte da guerra, sabia que era necessário, fundamental, para ter numa guerra com o inimigo, com o adversário: uma saída honrosa, né? Porque se você deixa, e eu falei isso aqui, se você deixa o seu adversário sem saída, mostra as garras, os dentes caninos e a intenção de devorá-lo, só resta uma alternativa para ele: lutar desesperadamente até a morte. Porque a morte já está dada como o único destino para ele se ele for derrotado. Então, o presidente pode ter feito uma postura de força, oferecendo uma saída honrosa. E aí, Paulo, vai ter que haver a entrega do outro lado, né? Então, hoje já começam alguns indícios, uma notícia aqui, um habeas corpus pedido ali, uma revogação de prisão acolá, mas é pouco. Então, é alvissareiro se for um recuo, de fato, nessa postura ativista e criminosa do Supremo Tribunal Federal, mas vamos ter que esperar para ver. Porque também pode ser uma coisa do tipo: não, joga umas migalhas para sinalizar que houve uma mudança de tom e uma boa vontade, e a essência não muda. Aí, de novo, não sei quanto ao presidente Bolsonaro e toda a dimensão dos interesses dele, mas para o povo brasileiro isso não vai bastar. Para aqueles que foram para 7 de setembro, para Paulista, pedir liberdade, isso não vai ser suficiente. Então, essa é a grande questão que fica agora. A bola está no campo do Supremo. Resta saber se ele vai dar uma bicuda ou se ele vai entregá-la de volta com uma certa humildade, com uma certa suavidade em relação a tudo aquilo que ele vinha fazendo antes, que era canelada e soco abaixo da cintura, né? A Bruna Torlai me pediu a palavra. Então, eu achei importante essa distinção que fez o Constantino, porque ontem eu acompanhei também essas duas versões, né? Uma dizendo: olha, o Bolsonaro fez isso justamente no momento em que ele estava mais forte, em que ele mostrou para todo mundo que queria ver a extensão e a intensidade
do apoio popular que ele tem. E outra versão, soltando memes, figurinhas maliciosas, tal, disseram que ele foi um fraco, que é isso. E eu comecei a reparar que todos essas narrativas de que o Bolsonaro é um fraco, é um frouxo, vem justamente dos defensores da terceira via, do pessoalzinho da MBL, vem justamente dos maiores adversários, que são aquelas pessoas ligadas ao PSDB que nunca se conformaram em perder o voto da direita. Então eu percebi claramente que muitas dessas postagens foram, inclusive, no primeiro momento, engolidas pela base de apoio do presidente, que é um pouco mais, não tem, assim, muita cautela, né, em ver o que repassa, o que não repassa. E conforme o tempo for passando e se essas sinalizações, de fato, forem aparecendo, vai ficar mais claro que essa história de que o Bolsonaro fez esse acordo por fraqueza vai acabar caindo por terra e ele tende a sair muito mais fortalecido. Agora, independente disso, né, eu acho que é inegável o apoio que foi mostrado no dia 7 de setembro, não só ao governo Bolsonaro, mas a um governo que olha para o povo. Porque eu acho que o 7 de setembro demonstrou foi o seguinte: democracia sem povo não tem mais. Estamos aqui, queremos liberdade. E evidentemente que se o estamento burocrático, né, o que a gente chama de establishment, não cumprir a sua parte do acordo e não corresponder à pacificação, evidentemente todas essas pessoas vão continuar se manifestando com a virulência necessária, até que esses poderes que estão aí fora de ordem entendam o seu lugar. Eu entendo que o presidente da República não tem de ser a pessoa que confronta os poderes, afinal ele trabalha com os demais. Agora, o povo brasileiro tem a obrigação plena de se manter vigilante e de continuar dizendo para quaisquer um dos ministros do STF tudo aquilo que eles merecem ouvir por seus atos de ilegalidade e de abuso de poder. Serrão, a palavra é sua. Lá em Niterói, minha cidade, a gente tem um provérbio intergaláctico. Quando não tem jeito, resolvido est. E o que Bolsonaro fez foi agir pragmaticamente. Essa crise não iria acabar bem se ele botasse mais gasolina no fogo do conflito. Então, o que foi feito? Ele aproveitou a popularidade demonstrada claramente nas ruas. 2, ele usou a agressividade ao limite em seu discurso. E 3, isso tudo assustou os donos do poder. Esse é o fato concreto. Então, Bolsonaro teve a chance de recuar quando também os adversários e inimigos dele estavam até meio preocupados, porque aquela manifestação de domingo, ela foi impressionante. Sabia-se que ela seria grande, mas não tanto. E a qualidade da manifestação é que foi o mais importante, porque no Brasil, essa é a grande novidade nossa, a classe média acordou e ela está desenhando aquilo que seria o ideal conservador. O brasileiro está conseguindo construir devagarinho o ideal conservador dentro da civilidade, dentro da tolerância, dentro de toda a capacidade de negociação para as coisas melhorarem. E a luta de quem saiu à rua no domingo é por liberdade e pela realização efetiva daquelas reformas e propostas de mudança estrutural que elegeram o presidente em 2018. Então, está viva. A esquerda errou quando antecipou a campanha presidencial de maneira equivocada, muito antes do prazo normal. Ela também vai pagar um preço por isso, porque eles, a oposição, não tem proposta para o Brasil. Por isso eu insisto, domingo que vem teremos uma grande palhaçada que vai ser essa manifestação da chamada terceira via. Não, porque exatamente não há terceira via. Essa terceira via não está construída. Podem inventar um candidato para uma disputa eleitoral. Mas qual é a proposta efetiva dessa terceira via? Nenhuma. Eles não têm proposta concreta para melhorar o Brasil. Esse é o ponto e os conservadores brasileiros que saíram às ruas têm proposta, sim. Queremos mudanças reais nesse país e elas vão acontecer por pressão popular.
Constantino, eu quero a sua análise sobre a atuação do ex-presidente Michel Temer. Como é que você viu essa atuação dele mais conciliadora? Ele foi hoje, inclusive, num restaurante aqui em São Paulo, foi aplaudido de pé pelas pessoas que estavam dentro do restaurante. Como é que você viu a atuação do Temer? Paulo, eu era alguém que brincava, que chamava o presidente Temer de presidento. Usava muito aquele meme do mito nele, no caso dele. Né? Eu acho que o Temer, ele é o simbolismo do estamento no Brasil. O MDB, sim, mais do que qualquer partido, é esse tal centrão, né? que representa os donos do poder no Brasil. Então, o Michel Temer é alguém pragmático, que conhece muito bem o sistema e não podemos jamais esquecer quem indicou Alexandre de Moraes. Então, surge um debate aí agora também sobre qual a real influência do ex-presidente no atual ministro, que tem um cargo vitalício aí, até se aposentar com 75 anos, né? Na verdade, e são anos e anos ainda. Então, essa é a dúvida que está surgindo. Já tem gente nos bastidores dizendo, não, o Temer vendeu o gato por lebre e não tem esse controle todo sobre a sua criatura, entre aspas. Né? Tem gente também analisando que a vida do Alexandre de Moraes virou um verdadeiro inferno. Né? E vamos lembrar que a esposa dele tem escritório de advocacia e que tem muitos casos no próprio Supremo, e a vida está um inferno. Então ele está muito acuado também, o que explicaria ele estar agindo de maneira tão intempestiva e até mesmo autoritária, né? E chama atenção. Então, nós vamos ter que ver isso. Agora, de novo, né? Mesmo que o Temer não tenha essa influência toda sobre o Alexandre de Moraes a ponto de dar um puxão de orelha e falar volta para o seu quadrado, né? O sistema tem seus mecanismos de freio e contrapeso. Então, é dado um alerta, se ele não muda o tom e se ele não muda o comportamento, a gente sabe que tem várias avenidas abertas. Uma delas é o próprio pedido de impeachment, né? Que o Senado tem já vários e que o próprio presidente, por meio da AGU, apresentou um. E muito bem embasado, muito bem escrito. Né? Então, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Se o Alexandre de Moraes vai mudar ou se vai ter que ser mudado. Né? E se é isso mesmo que vai ser o preço para ter finalmente harmonia entre os poderes. Porque é isso que está em discussão. Ninguém aguenta mais esse clima. Ninguém aguenta mais essa posição de... É um clima de Estado policialesco. Então, isso tem que mudar. Se isso não é parte do tal acordo, o acordo não serve para nada. Então, vamos aguardar. Quanto a essa manifestação que a Bruna e o Serrão já mencionaram, né? Eu dou só uma notinha, porque não precisa nem de muita atenção nossa, porque acredito que vai ser bem insignificante, mas o PDT já avisou que vai distribuir 2.000 rosas, não sei se virou um funeral ou não, 2.000 rosas para presentes lá, né? E a minha leitura é de que os chineses, por meio do PDT, estão querendo distribuir rosa para cada um esquerdista presente lá, né? Então isso dá uma dimensão do público que a gente deve ter no domingo. Serrão, para a gente fechar. Alexandre de Moraes, a gente não pode esquecer, tal qual Nelson Jobim, ele é também um desses grandes representantes do chamado establishment, dos donos do poder, aqueles que atuam sempre nos bastidores com grande importância em cargos estratégicos no Brasil. Ele, antes de chegar ao Supremo, antes de ter sido secretário aqui de Segurança Pública em São Paulo, ele era advogado que atuava no próprio Supremo Tribunal Federal, mas não em causa. Ele trabalhava lá no tempo da Ellen Grace Northfleet, ele era um dos assessores do Supremo Tribunal Federal. Então a influência dele lá dentro vem de longe. Ninguém chega no Supremo gratuitamente. Ninguém chega lá sem ter uma grande articulação, como está acontecendo agora. O indicado do presidente Bolsonaro vem da Advocacia Geral da União. E a Advocacia Geral da União pode pedir até música no Fantástico, que ela vai implantar, ela vai agora botar o seu terceiro membro lá. Colocou primeiro Gilmar Mendes, depois Dias Toffoli e agora André Mendonça. Então, 3-0, Tadeu Schmidt se vira, arruma que música vai tocar. Tomara que não seja a marcha fúnebre.